Podem vos assentar. A paz do Senhor para todos, amém? Para mim é um prazer muito grande. Eu confesso a vocês que esse estado é um estado que me surpreende. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em diversas cidades do estado de Goiás e sempre sou muito bem recebido. Sei da seriedade desse ministério, sei da seriedade do líder, do bispo Oitz, e eu fico muito feliz, até porque no começo da minha caminhada, ministrando de uma forma bem-humorada, muitas pessoas duvidavam de que meu ministério iria muito longe e ainda mais que encontraria espaço em igrejas como a Assembleia de Deus. Então eu fico muito feliz com a oportunidade que Deus tem me dado. Eu vim falar para casais jovens e confesso a vocês que eu achei que ia ter menos pessoas. Mas essa visão do projeto Crescer é algo que, quando eu recebi essa temática, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar uma palavra com vocês, porque ministrando para casais e para família, eu tenho descoberto que as pessoas não são casadas com a pessoa errada, elas simplesmente agem de forma errada com a pessoa certa. Então, muitos casamentos, muitos relacionamentos se deterioram, acabam se destruindo, porque pessoas não são hábeis para resolver coisas pequenas e acabam potencializando coisas insignificantes, fazendo com que elas se tornem verdadeiros monstros. E quando você vai conversar com a pessoa, você vai destrinchar, você vai desbaratar o problema, você acaba chegando numa coisa pequenininha que o casal acabou se potencializando. Então eu quero usar um texto, Gênesis capítulo 1, verso 22. Deus diz assim: e Deus os abençoou dizendo: crescei, multiplicai-vos e enchei. Preste atenção, esse processo de crescer, de crescimento, é para toda a esfera. Crescer é algo que não é apenas para o ser humano, só que o ser humano ele tem uma capacidade de crescer diferente dos peixes ou dos animais, né? Ou das aves. Eles podem apenas crescer em tamanho. Nós podemos crescer amadurecendo. Nós não só crescemos fisicamente, como também para termos êxito no relacionamento conjugal, vamos crescer emocionalmente, espiritualmente. A Bíblia diz que vamos de fé em fé, de glória em crescendo. Ok? Eu sei que ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Às vezes eu pego casais antigos, que quando eu vou resolver o problema deles, a vontade é levar 2 pirulitos e dá para cada um deles e fala: fica quietinho aí, neném. Porque o que nós vemos são comportamentos extremamente infantis. Então todos os outros animais, né, peixes, tudo, eles só podem crescer fisicamente. Nós crescemos intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, ok? Jesus,
ele vai falar algo muito interessante. Eu quero conversar com vocês sobre as oportunidades que Deus nos dá para crescermos. A vida é como um videogame. Todas as vezes que você passa uma fase, a outra costuma ser mais difícil. Pastor, não desanima, mas é verdade. Porque o propósito é que nós venhamos a crescer. Então por isso vai ficando mais difícil, mas é possível. Então eu quero falar com vocês sobre 4 oportunidades que Deus nos dá para crescermos. Ok? A primeira oportunidade, Jesus disse assim: olhai as aves e olhai os lírios A primeira oportunidade que Deus quer nos dar para crescermos é observando os outros. É muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos. É ou não é? Jesus diz, olha, o contexto da história fala de ansiedade. E ele diz, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Ou seja, aprenda com o exemplo dos outros. Essa é a forma melhor de viver. Sair de problema sem precisar resolvê-lo, só olhando o que o outro fez. Você que é casado, ou que quer casar, dá uma olhada. Conversa com quem já casou. Pergunta. A gente fala isso no seminário direto. O cara tem uma empresa para recrutar um funcionário, ele pede o cara para preencher um currículo, para recrutar um cara, uma pessoa que ele pode mandar embora a hora que quiser. E para casar com a pessoa que você não pode mais mandar embora, não pede uma informaçãozinha, uma linhazinha assim. Agora, para trabalhar na sua empresa, você tem que saber onde estudou, onde trabalhou, onde mora, quantos anos tem, o tipo sanguíneo. E para casar com você não pede nada. É o maior barato. Então, nós temos que aprender. Essa é a maneira mais fácil de viver, com o exemplo dos outros. Isso é uma maturidade sensacional. É um crescimento para mim fabuloso. Você evitar problemas só observando. Ok, casou? Como é que faz? Tem problema com o dinheiro? Por quê? Tem problema de sexualidade? Por quê? Tem problema de criação? Vai olhando os exemplos dos outros. Essa é uma excelente oportunidade de crescimento. Jesus disse assim: olhai os lírios do campo, olha as aves do céu, observa. Só que nós somos muito negligentes no que diz respeito a isso. E se você rejeitar o aprendizado e a oportunidade da primeira fase, vem a segunda. João capítulo 8, Jesus diz para a mulher adúltera assim: vá e não peques mais. O segundo estágio de aprendizado é aprender com seus próprios erros. É pior que o primeiro. Se você aprende com um dos outros, sofre menos. Se você não quiser aprender com um dos outros, vai ter que aprender com o seu. Entendeu? Conversou com uma mulher que casou com um cara que bebe. A mulher falou: não casa com um cara que bebe, porque eu sou o exemplo. Você diz: mas eu quero, porque eu acho que comigo vai ser isso é fantástico. Você achar que o exemplo dos outros não vai servir para e querer cometer os mesmos e receber coisas diferentes, isso é uma insanidade. Mas se você quiser aprender com os seus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa mulher de João 8, ela foi pega em flagrante de adultério. Ela sabia que era errado adulterar? Sim ou não?
Provavelmente ela ouviu falar de alguém que morreu porque adulterou. Sim ou não? E por que ela adulterou se a outra mulher já morreu? Porque ela não quis olhar para o exemplo dos outros, meu filho. Não, olha, menina, pelo amor de Deus. Antes de você casar, olha, ele é lindo, não vai nisso não, que eu já fui. Estou brincando. Beleza acaba, minha filha. Não vai nessa não. E passa tão rápido. Sim, o venta diz que voa. A senhora outro dia desse era uma garotinha. Olha para a senhora hoje. A senhora até evita olhar. É ou não é verdade? Para não desanimar. Pois é. Hoje as pessoas negligenciam, né, aprender com os outros. E quem não aprender com o exemplo dos outros, vai ter que aprender com os seus. A mulher foi pega em flagrante e vai ser morta, sim ou não? Merecia ser morta ou não? Merecia ou não? Sim! Porque ela sabia. Pastor, o que você está querendo fazer? Que você sabe. Eu não preciso estar aqui falando o que você tem que fazer. Eu tenho que mandar você amar a sua esposa, homem. E tem mulher que acha que a palavra vai ser de submissa. A mulher não gosta. Não gosta, quer trocar? Para a mulher, Deus só diz assim: mulheres, sede submissa. Olha o que Deus diz para os homens: homem, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. A igreja é problemática? A igreja é meia doidinha? Esquisitinha? Quer trocar? Esse dia eu falei com a minha mulher: quer que eu seja submissa a você e você me ama igual Cristo amou a igreja? Ela falou: não, deixa assim mesmo, porque tá bom demais. Porque tem mulher que acha que Deus dificultou para ela. Vem, para você ver. Sim, certo? Olha só, quando nós olhamos para essa situação, essa mulher sabia, e mesmo sabendo, ela quis fazer. Por quê? Porque já que não vai aprender com os erros dos outros, vai aprender com os próprios erros. A dona agora vai morrer apedrejada. Só que Deus é tão bom que Ele dá a segunda oportunidade. Se você não aprende com os erros dos outros, você, quando comete os seus, ainda pode contar com a misericórdia. Na hora dessa mulher ser apedrejada, quem é que está lá? Jesus. Entrou na história e defendeu a mulher e falou o quê? Vá, minha filha, viver sua vida igual você estava vivendo antes. Foi isso que ele falou? Aí, dona, a senhora deu uma sorte que eu estava aqui. A senhora ia se lascar de verde e amarelo, não é verdade? Mas eu entrei na história e eu vou dar para a senhora mais uma. Isso, vá! Isso. Pare de fazer o que você estava fazendo. Aprenda com seus próprios erros e receba a oportunidade da misericórdia do Eterno, mas não pense que misericórdia é conivência. É ou não é? Misericórdia não é conivência. Se você não aprender com os erros dos outros, vai ter que aprender com os. E se você não aprender com os seus, olha o que vai acontecer com você. É o próximo estágio. Aprenda com os seus. Tem gente cometendo erro. E pior, tem gente que quer consertar seus erros e falhas com oração. É muito estranho. O cara trata a mulher dele mal, aí a mulher dele trata ele mal, ele vai orar para a mulher dele tratar ele bem. Senhor, essa mulher está nervosa demais, problemática demais. Não é com oração que resolve isso, filho. Isso resolve com melhoramento do seu tratamento.
Gente que não quer mudar, está sempre repetindo o seu comportamento. E preste atenção, vai morar no céu. Não tem nada a ver com salvação, não. Só vai sofrer pra caramba aqui na terra. Mas depois vai para a glória. Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa: antes de ir para a glória, eu posso trazer a glória para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério. Por que eu tenho que viver uma vida sofrida aqui, para depois ir para o céu? Porque Jesus disse: no mundo tereis. Mas ele também disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vou aliviar você. Se ele gostasse de você carregando peso, ele disse: vinde a mim, você que já está cansado e sobrecarregado, que eu tenho um pezinho aqui para botar nas suas costas. Mas tem gente que não aprende com seus erros. Se você não aprender com seus erros, Apocalipse diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sede zeloso e se arrepende. Se você não aprender com os erros dos outros, nem com o seu, você vai ter que aprender com a disciplina. Deus usando crise para você aprender. Você está achando que essa crise é para destruir seu casamento? Não é não, é para ela te ensinar uma lição que você não aprendeu nas duas fases anteriores. Eu estou cansado de ver gente que não sabe lidar com gente. Não consigo, sabe? A minha mente. Você quer ver? Jesus vai curar um menino que estava endemoniado, um garoto muito doido. Estava lá com um demônio. O demônio lançava o menino no fogo, na água. O demônio do X-Men. Assim, um demônio assim, queria matar o garoto, assim, um demônio esquisito. E aí Jesus encontra o pai desse menino e pergunta ao pai do menino o seguinte: há quanto tempo lhe sucede isso? Antes de expulsar o demônio. Por que Jesus perguntou quanto tempo? Porque se o demônio tivesse muito tempo lá, ia ficar muito difícil de tirar. É por causa disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu tomar aqui, ó. Se eu mostrasse para você essa taça e perguntasse a você o quanto ela pesa, quanto você diria? Alguém quer chutar? Quantas? 500 gramas? 300? 200? Pois é, essa taça pesa o equivalente ao tempo que você ficar segurando. Se você segurar ela 30 segundos, não pesa nada. Segura 1 hora, seus dedos vai estar doendo. Segura 5 horas, seu braço já está dormente. Qual é o grande problema? Não é o peso, mas sim o quanto tempo você quer segurar. Sabe o que está acontecendo hoje no casamento? Gente segurando coisa que não deve por tempo demais, aí fica pesado. Você quer segurar essa mágoa que ele te causou em 1945, finalzinho da guerra. As bombas pararam de explodir no Vietnã, mas está explodindo até hoje na sua casa. Há quanto tempo você vai continuar carregando isso? Quanto tempo? Imaturidade, gente. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis. Isso. Volta e meia eu chego lá, e sabe qual é o problema da taça? É que ela pode ser pequenininha. Por isso que Jesus perguntou: há quanto tempo lhe sucede? O pai dele falou: desde a infância. Esse menino está endemoniado há muito tempo. Isso é um demônio crônico. E quando você vai ver no diálogo entre os dois, você consegue entender por que que o pai tem dificuldade de acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquilo dura muito. Então quanto mais tempo você deixar durar, mais pesado vai ficar. Tem gente que entra no gabinete da gente e conta a história de probleminha desse tamanho, que eu achava insignificante. Mas aí eu aprendi com Jesus e pergunto: quanto tempo você está vivendo isso? 5 anos, pastor. Aí eu falo: larga essa taça.
Por isso que está pesado assim. Gente brigando por besteira, coisas insignificantes. E quando você não aprende, a crise tem que vir para te destruir? Sim ou não? Mas para te disciplinar? Não. Aprenda. Agora, se tivesse aprendido na primeira fase, não precisava estar na terceira. Se você tivesse aprendido com os erros dos outros, tinha parado lá. A vida fica muito mais fácil, sabe? Agora tem gente que não aprende nem com crise. Tem não. Principalmente o homem tem tendência a se adaptar. A mulher dele, quando a mulher dele fala que vai embora, ele diz: eu mudo, eu te amo. Ele muda por um tempo, até ele ter a sensação de que não vai perder mais. Aí ele faz porque a crise não é suficiente para ensiná-lo. Então, aí quando você faz isso, seja homem ou seja mulher, sabe o que você faz? Você pega a sua reputação e joga fora. Esse dia o cara falou comigo assim: pastor, a minha mulher está ali, ela gosta muito do ministério do senhor. O senhor fala para ela que eu a amo. Eu falei assim: não, mas eu não posso falar isso não, pô. Quem tem que falar é você. Vai lá, olha para ela no olho e diz: eu te amo. Ele diz: ela acredita em mim não. Aí eu falei: por que será que ela não acredita mais em você? Ele disse: porque eu já falei um montão de vezes e fiz besteira. Mas se o senhor falar, ela vai acreditar. Eu falei para ele: rapaz, você jogou sua reputação fora e agora quer desgraçar com a minha? Aprenda. Quanto mais rápido você aprender e mudar a sua postura, mais fácil fica, é ou não é? Aí vem com aquele discurso: pastor, difícil viver a dois. Você acha difícil viver a dois? Então viva sozinho. Isso. Passa a mão no seu rosto. Isso. E fala: eu te amo. Lindo. Isso você não quer, né? Você quer alguém para te beijar, para te abraçar, para te respeitar, para cuidar de você, e não quer ter problema nenhum. Nem no céu, que lá não tem casamento. Que isso? Assim de gente vivendo crise para às vezes vem uma crise financeira na sua vida, para quê? Para te ensinar a ser fiel, para te ensinar a ser trabalhador, para te ensinar a aprender a administrar seu dinheiro. As crises vêm para nos ensinar, mas se você não aprender, menino, na terceira fase tem a quarta. O texto da quarta é assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro ele disse: olhai o lírio do campo. Você diz: não quero olhar. Depois ele diz: vai, não peques mais. Você foi e pecou. Aí ele diz: eu repreendo e castigo, você não se Aí o ladrão na cruz, arrependido, falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: agora mesmo nós estamos lá, maluco. Ele viu ladrões serem presos? Sim ou não? Ele teve a oportunidade de roubar alguma vez e não ser pego? Sim.
Provavelmente teve uma vez que ele quase foi pego, ou que foi pego e cumpriu uma pena pequena. Aprendeu com todas elas? Então, pastor, o que você está falando? Eu estou falando que se você não aprender no percurso, seu casamento vai acabar e não vai ter mais jeito. Por quê? Porque Deus não é poderoso? Não. É porque Ele é longânimo, mas é justo. Te deu oportunidade na sua caminhada de você aprender a gerenciar dinheiro, aprender a criar filhos, aprender a viver bem com sua mulher, com seu marido, com seus pais e com as pessoas, e você disse não a todos os ensinamentos que Ele tem o tempo inteiro deste púlpito e de todos os púlpitos onde a palavra de Deus é pregada. A verdade é essa. Você entende? Presta atenção. O cara que aprendeu com o lírio do campo, e o cara que aprendeu na cruz, eles vão para o céu? Sim ou não? Sim. O cara que aprendeu aqui vai para o céu, e o cara que aprendeu aqui morrendo na cruz foi para o céu também. Mas qual é a diferença dos dois? O sofrimento. Entendeu? Para que sofrer? Esse homem é ruim, mas é seu. Você escolhe pai, escolhe mãe, irmão, filho, sogra. Sim. Ou sua sogra nasceu depois que você casou? A véia já estava lá quando você escolheu. Não estava? Pois é. Você sofre por um efeito das suas escolhas. Eu vim aqui falar umas coisas ruins, né? Pois é, por isso que eu vou embora agora mesmo. Estou cansado de ver isso, gente. Deus dando oportunidade às pessoas a aprenderem. Deus dá oportunidade ao camarada a ser fiel, abençoa ele, abre as portas para ele. O cara não quer ser fiel a Deus, acha que por sua própria capacidade, quem é que vem? A crise final? Você é um excelente gestor, e quando vê tudo foi? É Deus falando, meu filho, aprenda. Aí não quer aprender não? Então Ele tira tudo seu, e você vai morrer sem nada, ganhando donativo dos outros. Por que não aprende a tempo? E o outro ladrão? Ainda tem o outro estágio. O outro ladrão aprendeu? Aprendeu? Então ele foi para onde? Pois é, lá no aquele quartinho escuro no final da escada. Porque todo mundo vai ver Jesus. Eu imagino Jesus sentado assim, ó, à destra do Pai. E o pessoal passando, e Jesus olhando para todo mundo e falando, ó. É lá no finalzinho do corredor. O chifrudo está te esperando ali embaixo. Olha, na verdade, o único chifrudo que não tem mulher é aquele perturbado do Satanás. Então diga para quem está do seu lado assim: aprenda com os erros dos outros. Ou então aprenda com seus erros. Ou então aprenda com a disciplina. Ou então aprenda com o caos. Ou então vá para o inferno. Sabe? Nós temos que ter entendimento. E eu preciso tratar um pouco dos problemas dos casais modernos. Que a modernidade é um negócio sensacional. Louvado seja Deus pelo WhatsApp, pelo Instagram. Louvado, é ou não é? Ah, pastor, a vida há 50 anos atrás era melhor. Hã?
Você quer voltar? Quer nada. Tinha coisa que era boa, né? Eu brinco muito com isso. Quer ver? Quem assim furou o pé com prego? Levanta a mão. Cortou o pé no caco de vidro. Cortou a cabeça assim no arame farpado. Tomou banho pelado no rio. Subiu na árvore, o gai quebrou. Correu da vaca no pasto. O galo correu atrás de você no quintal. Isso, acreditou que rato virava morcego. Chinelo virado fazia você passar mal. Usou que chute. Brincou de pera, uva, salada mista. Viu speed race. Tu tá velho, hein, rapaz? Você tá rindo, mas... Só que hoje nós temos alguns problemas sérios. E eu preciso tratar um pouco disso com vocês. Falar um pouco sobre essa dinâmica de ser casado num tempo onde, primeiro, a estrutura feminina mudou. Ao longo do tempo, certo? A mulher saiu do papel de coadjuvante para protagonizar e ganhar seu próprio Oscar de atriz principal. Louvado seja o eterno pelas mulheres. Só que isso trouxe um problema danado para os homens. Aliás, homem está ruim de achar. Olha só, levanta a mão os homens. Olha só, pouco. Aquela turma que não toma mel, chupa abelha. Sim, porque está faltando homem. Preste atenção, nós estamos vivendo tempos e transições. O crescimento e a expansão feminina foi algo muito bom. Até porque a mulher só chegou onde chegou porque o homem tentou subjugá-la. E eu costumo dizer que mulher é igual gordura, não aperta não que ela pula. Pode notar, quando a mulher está gordinha, que ela prensa aqui, então pula aqui. Se não pular aqui, pula aqui. Mas que vai pular, vai pular. Porque ninguém contém nem gordura, nem mulher. Sim. Então está tudo jóia. Certo? Cresceram, foram para o mercado de trabalho, foram estudar. São maioria hoje nas universidades e faculdades. E não tem problema nenhum nisso. Só que nós estamos enfrentando um fenômeno. A retração masculina. Com o crescimento das mulheres, os homens. A mulher vem falar comigo, pastor, mas não tem homem. Eu falo, tem, filho. Assim, um homem moderno. Eu costumo, nas minhas palestras, ministrar sobre tipos, e aliás, essas são grandes coisas que traz o esclarecimento no casamento. Você saber de onde a pessoa está vindo. Isso ajuda muito. Onde essa pessoa foi criada? O que essa pessoa aprendeu? Quais são os seus valores? O que ele sabe sobre paternidade, sobre companheirismo, sobre fidelidade, sobre gestão financeira? O que ele sabe sobre sexualidade? O que sabe? O que ela sabe sobre dever doméstico, sobre sexualidade, sobre fidelidade? Eu uso sempre o exemplo da parábola das 10 virgens, onde o noivo vinha buscar, e o texto diz que 5 eram prudentes e 5 eram? 5 eram? Mas para mim, prudentes não são as noivas, e sim o noivo. Por quê, pastor? Porque o noivo só pegava mulher de lâmpada acesa. Por que será? Que acho que estava pagando, foi buscar azeite. Porque o noivo chegava, mulher com lâmpada apagada, fique na pista. E as que estão com a lâmpada acesa, me dá a lâmpada aqui que eu vou examinar. Você se casaria com a mulher no escuro?
Se eu falasse que tem ali 20 mulheres bonitas ali atrás, num quarto tudo escuro, você ir lá pegar uma para você? O que você ia falar comigo? Ah, não vou lá não, pastor. Ah, no escuro assim, não vou ver nada não? E quando eu chegar aqui? Quando chegar, chegou, já era. Hashtag chupa essa manga, é ou não é verdade? Depois que chegou, tinha que ter visto antes. Hoje as pessoas se casam não sabe nada uma das outras. Nada. Gente, quanto mais você descobrir, menos problema você tem. Porque você consegue entender comportamento. Você quer ver? Estou cansado de ouvir isso. As mulheres chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não dou sorte com homem. Só arrumo um homem que depende de mim. Parece que eu atraio esse tipo de homem. Deixa eu te explicar, porque isso é tão fácil. Inconscientemente a senhora não consegue se sentir importante nem valorizado com alguém que seja autossuficiente. Então a senhora escolhe os dependentes e acha que é o Satanás que está botando eles no seu caminho, que o mundo conspira contra a senhora. Não é a senhora. Entendeu? Aí tem um relacionamento igual ao outro. Conhece alguém assim? Esse é igual ao outro, que é igual ao outro, que é igual ao outro. Aí não quer mais, acabou. Porque agora todo homem é igual. Se todo homem é igual, por que a senhora escolhe tanto? Sabe qual é o grande problema da vida? Ele não está lá fora, ele está dentro de nós. É conosco. O desafio está em conviver. Se eu sei, hoje, muitas coisas eu tive que aprender com os meus erros e com as minhas crises para chegar onde eu estou, no meu casamento. Quando você sabe, é isso que eu tenho ministrado no Brasil inteiro, no seminário. Quando você sabe de quem é a pessoa, você quer ver? Se você hoje se apaixonasse na internet por um americano e resolver se casar com ele, conheceu na internet desses relacionamentos doidos, ele vem para cá, ele fala o quê? E você? Português. Você já vai ficar difícil, não vai? Como é que você vai falar? I love you. Mas você vai ter paciência com ele? Sim ou não? Sim, porque você sabe que ele é ameri e vai ter que aprender a falar a sua? Pois é. Quando você casa com alguém que vem do outro lá, essa pessoa tem o idioma dela, a maneira de ver. Tudo. Eu explico duas coisas que eu quero usar aqui com vocês, que é muito esclarecedor. Por exemplo, nós temos a família, como eu estava falando, e é isso, eu queria entrar, a família das mulheres fortes, as fêmeas fortes, mulher dinâmica, que resolve tudo. Eu costumo chamar de família das hienas. É porque no mundo animal, o clã das hienas é dominado por uma fêmea, mulher forte. Você conhece uma? Pastor, como é que é comportamento de hiena? A hiena é mais ou menos assim: a mulher quer fazer uma reforma na casa, aí ela chama o marido e diz assim: amor, a gente precisa fazer uma reforma ali, abrir uma porta ali, colocar uma pedra e botar uma janela do lado. Eu comprei o material, o pedreiro vai começar segunda-feira, eu queria, o que você acha? Isso é hiena. Hiena, ela resolve tudo primeiro. É mulher dinâmica, entendeu? Hiena chama a atenção de filho como? Cala a boca que eu dou na sua cara. Está lembrando de alguém? Pois é. Hiena é forte. Tem nada de errado com as hienas. Não. Louvado seja Deus. O problema é que essa hiena vai procriar. E quando ela criar uma filha, a filha da hiena vai ser preparada para ser uma e o filho da hiena vai ser criado para ser passivo igual o pai.
O marido da hiena, ele não gosta de discussão. Ele é um cara tranquilo. Não, deixa ela, deixa. Conhece? Você deve estar falando, pastor, sou eu. O marido da hiena. Mas qual é o problema? É que ainda tem a família dos remanescentes, a família dos lobos, do macho alfa, daqueles caras que ainda, é ou não é? O fio do bigode ainda vale. Esse cara também procria. E o filho desse cara é um lobo, um macho alfa, que é criado para arrumar, é ou não é? O seu território e a sua matilha. A filha do lobo é criada para se submeter. Qual é o problema? Os opostos se atraem. A filha da hiena quer casar com o filho do lobo. Poxa, aí costuma dar confusão. Filha da hiena casando com o filho do lobo. Os dois foram criados para dominar. Depois de casado, a filha da hiena fala assim, ó, você não joga mais bola sábado. Não tem esse negócio não. Casa da sua mãe, você é um homem casado. Ele olha assim e diz assim, tá achando que eu sou o otário do seu pai? Já está ofendendo a família. Ele não é otário, ele é passivo. Um otário com classe. Conhece alguém assim? Isso aqui já virou terapia de grupo. Tem problema filho de lobo casar com filha de hiena? Não, se eles forem maduros. Eu, por exemplo, fui criado num lar de lobo. Meu irmão era lobo, meu pai era lobo, meu tio era lobo. Lobo. Minha mulher é uma hiena. A mãe da minha mulher era uma hiena forte, uma mulher dinâmica. Minha mulher também é uma mulher dinâmica, inteligente. Pensa numa mulher fantástica. E como é que a gente vive? Território. Lá em casa, na nossa vida, tem o território da hiena, que ela urina. E eu cheiro. Isso aqui é a área da hiena. Eu não me meto. É dela, é ela que governa. Para que eu vou me meter? Há um tempo atrás, a secretária... Não, peraí. Há um tempo atrás, a secretária lá em casa falou comigo assim, querendo arrumar um aliado. Patrão, a patroa quer me mandar embora. Eu falei para ela manda mesmo, ela manda. E se eu me meter, ela manda eu juntinho com você. Porque essa área é a área da... E tem a área do lobo, que minha mulher não se mete. Mas de vez em quando tem um atravessando a fronteira. E aí a gente tem os ajustes das fronteiras. Maturi, cresci. A senhora é uma mulher dinâmica, casou com um cara também dinâmico, glória a Deus, amadureça. Agora presta atenção. Filha de lobo tinha que casar com filho de lobo. E filho de hiena com filho de hiena. Ó, o filho da hiena cresceu vendo quem mandar. Vendo quem? A hiena. Aí ele casa com a filha da hiena. Quem é que vai continuar mandando? Então, ele só trocou de carceragem. Bangu 1 para Papuda. Ou foi para Curitiba, segurança máxima. Agora pensa só na filha da hiena. Ou melhor, a filha do lobo casando com o filho da hiena. A filha do lobo viu quem resolver as coisas? O pai. E o filho da hiena? Aí, eu gosto desse exemplo. Os parafusos da dobradiça da porta estão soltando. Aí a filha do lobo fala assim, amor, os parafusos da porta soltando. O filho da hiena fala assim,
Eu vi, menina, que ele está um perigo. Aí, a filha do lobo fala assim: aquela porta é pesada, se cair em cima assim, de nós vai machucar. O filho da hiena fala: eu não estou nem passando lá. Que na cabeça dele, quem é que tem que resolver? E na cabeça dela? Porque vieram de escolas diferentes. Aí a mulher, que normalmente se irrita mais fácil, chama o pai, chama o cunhado, chama o vizinho, chama o síndico, manda consertar a porta. Aí manda consertar a porta, a torneira, o vaso sanitário, até que ela enche a paciência, procura o pastor e diz: pastor, eu vou me separar porque eu não tenho homem. Aí eu falo: tem, menina, o filho da hiena, aquele homenzinho, diferente de seu pai, que não olhou para a escola. Os casados devem estar pensando: poxa, por que eu não vim, escutei isso antes? Poxa, já estou na crise. Pois é, mas ainda dá para aprender que essa mulher sua é filha de uma hiena. Nós temos também a outra família que eu explico, que é a família dos aglutinados. Aglutinado, aquele que vive tudo junto, se mete na vida do outro, uma fofocada danada. Um enfiado na casa do outro, empresta bolsa, sapato, vestido. Se acabou o açúcar, vai com a xícara pedindo no quintal. Se morar em interior, é o pai morando no centro e a família toda, os filhos tudo em volta, parece um assentamento indígena. Mas eles são perfeitamente vivendo tudo junto. Aleluia. Pois é, tudo junto, faz tudo junto. Vai na casa do outro sem avisar. Parente de aglutinado é igual fantasma, ele parece, com aquela frase assim: surpresa. A casa desse tipo de gente não tem trinco no portão, a porta da sala está sempre aberta. Em cima da mesa tem um bolo de fubá, com um café sempre quentinho. É ou não é? Chegou, é bem isso, ô povo bom, os aglutinados. Vai comprar um carro, vai 10 cabeças junto. Se viajar para a praia, uma casa de 2 quartos, 50 pessoas dormindo, tudo. Tem alguma coisa de errado com isso? Sim ou não? Claro que não. Aglutinado. Qual é o problema? É que tem a família dos dispersivos. O que é dispersivo, pastor? É aquele povo que não gosta de visitar, não visita ninguém, não quer ser visto. Casa de dispersivo tem trinco e tranca, câmera e campainha, fio de arame e elétrico por cima da porta. Dispersivo, quando vai trocar de carro, ele troca pela mesma cor, mesmo modelo, só um ano mais novo, porque ele não quer que ninguém saiba da vida dele. Se ele for visitar alguém, ele liga, diz: qual é o problema? Os opostos tá assim de aglutinado casando com o dispersivo. Dá uma confusão. Depois de casado, um não quer visitar a família do outro. Não vou lá! Mas é mamãe, dane-se. E eu vou explicar a você por quê. Vamos pegar um dispersivo indo na casa de um aglutinado. Casa de aglutinado é uma mesa grande, muitas cadeiras e muita gente falando ao mesmo tempo. O bolo sai assim, voando. E casa de aglutinado é aquela festa. Montão de gente falando ao mesmo tempo. Um fala com daqui, que fala com de lá. Isso, as crianças passando por baixo da mesa, limpando o nariz na toalha. A mulher que acabou de ganhar neném mamenta na frente de todo mundo, pega o garoto, bota assim. Aí alguém conta uma história engraçada, ela ainda ri assim. Aquilo é uma festa, a intimidade exposta. E não tem problema, porque eles são totalmente
Totalmente. Pensa num dispersivo chegando num ambiente desse. Quando ele chega, assim que ele entra, alguém já passa e dá um copo e algo para comer. Porque carne aglutinada é fartura. Quando ele pegou, que ele vai comer, daqueles 20 que está na sala, 10 começa a conversar com ele. E ele não sabe se ele come, se ele bebe, com quem que ele conversa. Aquilo vai dando uma inquietação, ele vai... Aí ele chama a mulher dele e diz: vê se tem um lugar aí vazio para eu ir um pouquinho. Porque ninguém aguenta isso não, isso é doideira. Aí o que ele diz quando você chama para ele ir na casa de seus pais? Eu não vou, vai você, as crianças, o cachorro, o papagaio. Não precisa nem ter hora para voltar. Mas ela quer que ele, mas não consegue entender que ele não foi criado naquele ambiente, aquilo não faz bem. Entende? Pega agora a mulher do aglutinado e leva na casa do dispersivo. Casa do dispersivo. Tem uma mesa com 4 cadeiras. Em cima tem 2 torradas, um potinho de geleia light, um bolinho com água quente e 2 sachês com um potinho de mel que eles vão adoçar, comer, jantou e vão dormir. Isso é dispersivo. Criança, não sei onde é que fica na casa do dispersivo. Não tem. Parece que é criada na Suíça. Aí chega o aglutinado numa casa dessa. Olha, 2 torradas, um pouquinho. Ele come a torrada, o bule, o pires. Ele come tudo. Que aglutinado nasceu para comer. Aí ele chega, a mãe do dispersivo recebe a nora aglutinada e diz para ela: ô minha filha, seja bem-vinda. Acabou. A velha não fala mais nada com ela na casa dela. Depois de umas 4 horas, a mulher chama o marido e diz: por isso é que eu não gosto de vir aqui, porque a sua mãe me odeia. Mal conversou comigo. Menina, a Cascavel é a sua mãe, essa aí é a jararaca, aquela quietinha. Tem toxina do mesmo jeito. Qual é o problema, gente? Deixa eu te falar, a mãe de um dispersivo aparece na casa dele sem avisar. Sabe como é que o dispersivo recebe a mãe? O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? O que a senhora veio fazer aqui? E a mãe sabe que está errado e diz: meu filho, desculpa, eu não avisei porque não deu tempo, é uma emergência. Agora a mãe do aglutinado aparece na casa dele sem avisar. O aglutinado fala assim: o que foi, mãe? A senhora veio fazer aqui? Aconteceu alguma coisa? A mãe faz assim, ó. Que humilhação! A mãe tem que visar. Pois é. Quem casa com você está rindo de você mesmo. Você acha que é de mim? Escolas diferentes. Outra coisa muito comum no mundo moderno: tolerância. Você não quer saber como é que o outro chegou. Quer saber? Dane-se. Se ele teve um dia ruim no trabalho, se as coisas deram errado, se ele teve que lidar com muitos problemas, você não quer saber. Você não consegue entender comportamento. Você quer ver? A senhora casa com um homem criado com a mãe que tratava a casa como uma casa de boneca. Tudo no seu devido. Casa com um cara desse. Casa com um indivíduo desse. Ele chega em casa, parece fiscal da prefeitura. O que é que a sua almofada está fazendo aí? Esse copo, por que não lavou? Quem é você, meu filho? O marido ou o fiscal? Você tem que entender que a pessoa, quando chega, ela traz consigo resíduos do seu dia. Isso é crescimento. É saber que eu vou chegar em casa e minha mulher não vai ser sempre a mesma, porque cada dia traz consigo o seu. Eu brinco com isso.
eu converso com minha mulher, ligo para ela, só em ela me atender, eu sei o que eu devo falar. Às vezes eu ligo, ela me atende num tom, eu falo: oi, querida, saudade de você, menino, cheguei aqui, viu? Um beijão, meu amor. Às vezes eu ligo, ela fala: alô, eu digo: cheguei, tá, filha? Um abraço. Às vezes eu ligo, ela fala: alô, eu digo: foi engano. Só pelo tom de voz. Você não sabe o que aconteceu. Eu uso esse exemplo. O marido chamou a mulher e disse assim: amor, essa noite, amanhã à noite, nós vamos ter um encontro só nosso, só nós dois. Dá um Rivotril para essas crianças, bota eles para dormir, que eu vou chegar e vai ser nós dois. A mulher fala: é isso aí. Aí ele falou: você prepara uma comidinha leve, toma um banho, bota uma roupinha de combate e nós vamos ser felizes. E ela toda animadinha. Ele disse que ia chegar às 19 horas. O dia seguinte, 19, 20, 21, 22, e nada dele. 23 ele aparece. Você já está, ó. A senhora está na porta. Quando ele abre a porta, a senhora fala o quê? Está escrito palhaça aqui? Tá. Eu estou te esperando desde as 19 horas e você chega agora. Se você quiser comer, você come, porque agora a comida está fria, que eu vou dormir. Pois é. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Aliás, por que a senhora não pode reagir assim, ó? Lá vem ele. Jesus dá força. Escuta aqui, cara. Eu estou te esperando desde as 19 horas. O que aconteceu para você chegar? Eu não estou falando para você ser calminha. Estou falando para você ser controlada e madura. Segura essa fúria. Entendeu? Fala comigo, por que você está chegando nessa hora? E ele vai dizer: amor, peguei o ônibus às 18 horas. 18h15, 3 meliante anunciaram o assalto. Roubaram minha carteira, meu relógio, meu celular, me deram uma coronhada. Fui para a delegacia, cheguei lá, o policial achou que eu era um dos bandidos, quase fui preso. Tive que arrumar dinheiro emprestado para vir embora. Cheguei aqui. A mulher vai falar o quê? Vem cá, meu filho. Oh, meu Deus. Graças a Deus que não aconteceu nada com você, garoto. Deus é muito bom, hein? Vem cá, senta aí, meu filho. Senta que eu vou esquentar a comidinha para você. Ô, Jesus, graças a Deus que ele está são e salvo. E fica calmo, filho. Fica calmo que aquele negócio que você queria ainda está de pé, ok? Escuta aqui, quando você sabe o que aconteceu com a pessoa, fica muito mais. Só que nós não damos tempo da pessoa dizer o que aconteceu. Você chegou em casa, a casa está de perna para o ar. Você não quer saber o que aconteceu, por que a sua esposa não arrumou, por que a comida não está quente, por que esse menino está sujo, por que não deu para fazer isso, aquilo. Você não sabe e nem quer. Então vai ter briga mesmo. Tem dia que eu chego em casa invocado, minha mulher sabe? Não, então eu aviso. Ô filha, estou chegando aí, ó. Cheguei, valeu? Estou com um negócio aí, um problema sério aí, com uns negócios para resolver na minha cabeça. Tem nada a ver com você não, mas pode virar tudo quanto a você, falou? Então vou logo avisando para você, não se mete comigo não, fala para esses filhos seus, ok? Eu estou indo, eu vou comer um negócio ali, eu vou deitar, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. Acabou. Quantas vezes eu já vi meu filho chegando e perguntando à minha mulher: cadê papai? E minha mulher falando: ó, chegou, mas finge que não chegou. Às vezes sou eu, brincalhão, chegando em casa, olho para minha mulher, quando eu chego, ela já avisa: Cláudio, não quero piadinha, não quero brincadeira, eu não estou legal, eu estou cheio de problema, eu estou sangrando, está entendendo?
Não se mete comigo, é retenção de líquido, seio dolorido, cabelo ressecado. Eu estou com uma cólica desgramada. Fala para esses filhos que você fez em mim, para não se meter comigo. Aí sou eu, aí meus meninos olham para mim e falam: pai, cadê mamãe? Aí eu falo: meu filho, fica quieto, que se o inimigo chegar aqui, ela entra nele. É ou não é verdade? Mas se você sabe como o outro está, fica tudo muito mais fácil. E hoje, para eu terminar, estou em cima da hora, né? Só um minutinho, vídeo. Só mais 5 minutinhos eu termino. Escute aqui. Deixa eu terminar falando de rede social. Essa turminha está enfrentando sérios problemas com as redes sociais. E sabe onde ele começa? No pedido de aceitação. Você vai me seguir? Eu acho que foi Jesus, já estava pensando no WhatsApp, quando ele falou para os discípulos: segue-me. Eu acho que já era isso que ele estava pensando. Sabe onde as coisas grandes começam? Nas pequenas. Bom dia. Bom dia. Como vai você? Como vai você? Você está bonita hoje? Oi. É tudo assim. Começa devagarzinho. Você quer saber se sua rede social está com Jesus ou está sem Jesus? Faça uma perguntinha básica. Você pode entregá-la na mão do seu pastor? Para ver todas as suas postagens? Você é casado? Seu celular não pode ter senha. Pelo menos. Ah, pastor, eu boto senha porque se eu perder, tá joia, não tem problema não. Mas sua esposa tem que saber a senha. Seu marido tem que saber a senha. Começa a esconder celularzinho. É a minha privacidade. Ficar solteiro, quem casa perde privacidade. Se você não é maduro para viver a dor, viva sozinho. Você está entendendo? Outra coisa, pertence a grupo, o cara é crente, recebendo mensagens, fotos e vídeos sensuais. Que história é essa? Que grupo é esse que você está? Quem é o chefe desse grupo que manda pornografia para você? O Senhor Jesus é que não é? É ou não é? Outra coisa, se é intensa ou se de uma forma mais moderada, começou a te elogiar na rede social, bloqueia. Eu não tenho desse negócio. Esse dia terminou um culto, bispo, uma dona veio tirar uma foto comigo, deu um beijo no meu pescoço. Eu parecia a nave do Cabo Canaveral da Flórida. Olhei para a dona e falei: a senhora não está pura não, hein? Tem alguém dentro da senhora aí para me perturbar? E pensa numa cavala de uma dona. E se é mulher feia, pode beijar à vontade, não é verdade? Aí ela falou: ô pastor, eu falei: não estou brincando não. Não gosto dessas brincadeiras não. Aí as outras mulheres falaram: isso mesmo, pastor. Eu, hein? Bota logo o limite. Mas sabe o que é isso? Falta intimidade, respeito entre o casal. O Satanás, gente, ele só aproveita das deficiências. Então, meu irmão, rede social não brinca. Me mandou fotinha, eu olho o perfil, botou a foto com, assim, igual uns decotão assim, ó. A dona mandou uma foto para mim esse dia, parecia até a mimosa. Olhei a foto dela e falei: ô! Você é doido, rapaz?
rapaz, eu vou me relacionar com a dona. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. É ou não é? Então o que nós estamos precisando, gente? É de crescimento mesmo, aqui, ó. Porque aqui nós já crescemos. Você não cresce mais não, meu filho. É ou não é? Agora só se for por lado. Então nós vamos amadurecer. É assim. Aprendendo com os erros de quem? Ficando na primeira fase. Quem quer aprender com os seus erros, levanta a mão. Isso. Não, cada um quer o que. Quem quer escutar assim? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aprender com calma. Não. É isso que o que eu quero te explicar. É que a fé do camarada que aprende no segundo e no terceiro estágio é a mesma do que aprende no primeiro. Porque aprendizado não tem a ver com fé, tem a ver com vontade de obedecer. Os dois vão para o céu. A diferença é que a vida aqui na terra vai ser muito diferente. Um vivendo o caos e outro vivendo as bênçãos do Senhor. Então cuide do seu marido, cuide da sua esposa. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Meu Jesus do céu. Espera aí um pouquinho que eu quero ver quem é que tem juízo aqui ainda. Levanta a mão, os solteiros. Isso aí. Pois é. Vocês sejam felizes. Quando cansar, vem sofrer com a gente que tem vaga. Eu faço isso nas minhas palestras e eu quero fazer aqui hoje. Todos os maridos que estão com suas esposas, eu queria que você ficasse de pé junto com a sua mulher e ficasse assim de frente para ela. Você que está avulso, fica quietinho. É só para quem está em par. Não olha para mim não, agora é você e sua mulher. Olha para dentro dela. Olha! Só os homens agora vão falar assim, ó, comigo. Olhe para sua esposa e diga para ela assim: eu te amo e eu vou viver com você para sempre. Quem nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Eu te amo e vou com você até o fim. E o fim ainda vai demorar muito. Fala agora para o seu marido: eu também te amo e vou viver com você até o fim. Eu te amo, mas não deveria te amar não. Porque eu já pensei que você fosse um príncipe, mas depois eu descobri que o príncipe caiu no meio do caminho e o cavalo chegou sozinho. Mas eu te amo assim mesmo. E é maravilhoso estar sorrindo para você agora, meu gato. Dá um beijinho assim nela, dá assim, ó. Que isso? Se você ver a cara de inveja dos avulsos, fique de pé todos, fique de pé. Feche seus olhos. Pede alguém no teclado aqui, feche seus olhos. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas feche seus olhos, feche seus olhos. Feche. Tudo que eu falei aqui, apesar do sorriso, apesar do ambiente descontraído, são princípios e valores da palavra do eterno Deus, idealizador da família. Para que deixar o caos, a crise, tomar conta do seu casamento, tomar de assalto tua família? Em nome de Jesus, Deus é um Deus de oportunidades. E você não veio aqui à toa. Eu queria fazer uma pergunta a você. Talvez sua esposa, seu marido, seu pai, seu filho, seu irmão, seu amigo orou e ora por você há tanto tempo,
esperando uma decisão sua, para que Cristo possa mudar a sua vida. Com muito respeito, pois essa é uma igreja séria, onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Mas que tal hoje você aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando e entregar a sua vida e restaurar a sua comunhão? Que tal deixar esse copo para lá, essa taça que você carrega há tanto tempo, e hoje mudar a história da sua vida em Cristo Jesus? Se nessa noite, só se tiver alguém, todos de olhos fechados, eu também estou com o meu, mas se hoje você quer voltar para Jesus, Ele tem oportunidades para dar a você. Pastor, eu errei. Então, vai e não peques mais. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou vivendo uma crise. Então aprendo mais rápido, antes que o caos chegue e você perca aquilo que não precisava perder. Tanta gente joga fora tanta coisa, e quando tenta buscar, já estava no caos. Se você hoje quer voltar para Jesus ou recebê-lo como Senhor e Salvador, só se tiver alguém assim, eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Você hoje quer voltar para Jesus, quer receber o Senhor como seu Salvador, levante sua mão bem alto assim. Isso, eu sei que é uma noite de salvação e de muita gente. Eu preciso que você saia do seu lugar, porque eu quero tocar em você. Eu gosto de gente, então eu quero tocar. Você que levantou sua mão, vem aqui, fica bem pertinho de mim aqui na frente, ó, que eu quero colocar minha mão em você. Vem para cá, sai do seu lugar. Isso, vem aqui pertinho de mim, campeão. Isso, vem para cá, vem. Vem para cá, vem. Isso, glória a Deus. Isso, vem para cá, vem. Aí em cima tem alguém, faça assim, ó. Se tiver alguém aí, eu vou pedir você para descer também. Vem para cá, vem. Isso, pode vir. Sai do seu lugar. Se hoje é sua noite, ninguém quer te constranger. Como eu disse, essa é uma igreja séria. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas se hoje o Senhor está te chamando, sai do seu lugar e vem para cá. Vem para cá e mude a história da sua vida. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem para cá, campeão. Vem para cá. Ainda dá tempo para você. Isso. Vem cá. Vem. Vem para cá. Lembra quando Jesus libertou aquele homem e disse a ele: vai para tua casa, vai para os teus. Mostra quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como Ele teve misericórdia de ti. Vem para cá. Isso. Tem alguém vindo ainda? Sinalize para mim, só para eu esperar. Tem alguém vindo? Aqui? Na galeria? Então vem. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Só não demora. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega para cá, chega. Vem para cá. Ainda dá tempo para você. Vamos lá? Encaminha o pessoal que está chegando aí por causa do tempo. Tem alguém vindo aqui ainda? Esse lado aqui tem? Não? Aqui não. O pessoal da galeria vai descer por onde? Por aqui? Já desceu? Já. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer a Deus por essas vidas. Pai, muito obrigado por essa noite. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, ó Deus, quão valioso é aquilo que está aqui à frente, com tantas vidas se rendendo aos seus pés. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Que a decisão que eles tomam aqui hoje seja trocada apenas por uma coroa no teu reino. Guarda, Senhor, os teus filhos. Pai, também eu te peço, por cada família aqui representada, por cada lar, por cada casamento, pelos nossos filhos, sustenta-nos, ó Deus. Que divórcio, adultério, violência doméstica,
Ó Pai, não faça parte de nossa história. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse projeto crescer, pois crescendo na Tua presença, vamos amadurecer. Te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual o José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra, quando o faraó sonha. O faraó falou, preciso de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa, agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo, para conversar com o homem mais poderoso do Egito. Que tem uma demanda, que ninguém pode resolver, e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse, só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz, arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos.
entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Ô gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José. Mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui. E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz: calma gente, calma, espera um pouquinho, tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou e disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz, o Zé do sonho, do molhozinho, lembra, o Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada, vocês não me venderam, foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou?
quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um, e quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava 59 mil reais para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz
de fazer com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo. Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo? Ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha, provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os 2 que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa, eu não posso tocar em nada dele, tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho, e não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento, porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Ele não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem? Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos.
Pastor, esta tem dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz, não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é, quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior. Tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi, e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim, e Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz, bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse, eu ganhei mais 2. E o outro disse, olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10.
Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso, mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família, Domiciano, tão próspero, Adelso, meu irmão, tão próspero, como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100, outra produz 60, e outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59.
Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.